Queridos, 5 aspectos da palavra de Deus na vida do crente, na minha vida e na sua vida. Se a gente partir do pressuposto de que toda a escritura ela é divinamente inspirada por Deus, nós podemos chegar à conclusão de que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Amém, queridos? Então, qual é o testemunho que nós temos aqui nesse versículo? Que toda a palavra ela é o quê? Inspirada por Deus. Toda palavra ela é uma inspiração de Deus. Toda escritura ela é uma inspiração de Deus. E que escritura é essa que a Bíblia testifica como uma inspiração de Deus? Para nós é a Bíblia. Para nós a Bíblia é a palavra de Deus. Não sei se algum dos irmãos crê assim. Eu creio que a Bíblia não é um livro que contém apenas a palavra de Deus. Para mim a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Porque toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. E ele vai aqui determinar os propósitos da escritura na vida do ser humano, na vida da pessoa. Então, se toda a escritura ela é inspirada por Deus, nós podemos chegar à conclusão de que a Bíblia é a palavra infalível de Deus para nossas vidas. Até que alguém nos prove o contrário, fomos convencidos pelo Espírito Santo ao ouvirmos o quê? A palavra de Deus. Alguém pregou, alguém falou, alguém evangelizou, alguém proclamou essa palavra e nós ouvimos essa palavra. E por ela o Espírito Santo trabalhou na minha vida, na minha vida e na sua vida, a ponto de nos levar a uma transformação, a uma conversão, a uma regeneração, uma mudança de vida, a ponto de tornar em nós pessoas salvas em Cristo Jesus. E a Bíblia, irmãos, como palavra de Deus, tem sido um livro perseguido. Desde quando existiu a Escritura Sagrada com o propósito de Deus para salvar o homem, para alcançar o homem, Satanás se opôs a esse livro. Esse livro, ele é um livro amado por muitos, por mim e por você, mas ele é também odiado por muitos. De forma que esse livro tem sido tão perseguido que já tentaram de várias formas colocar fim na palavra de Deus, no livro sagrado, na Bíblia Sagrada. Nos primeiros séculos, irmãos, houve uma luta, uma guerra, uma batalha, uma peleja tão grande para acabarem com a Bíblia, que pessoas eram mortas para não testificar desse livro. Pessoas tinham suas cabeças arrancadas, pessoas eram esfoladas em praça pública, pessoas eram degoladas em praça pública para não falar desse livro. Por quê? Porque esse livro tornou-se uma ameaça para o inferno. Esse livro tornou-se uma ameaça para o mundo que odiava a Deus e que odeia a Deus. Então esse é um livro vencedor, porque ela continua viva nos dias de hoje. Aleluia! Então nós podemos concluir, irmãos, que por isso ela tem resistido até os dias de hoje, porque ela não é apenas um livro que contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Aleluia! E essa palavra que Deus nos deu traz propósito para as nossas vidas. Por isso é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem um propósito nas nossas vidas. E eu quero aqui, irmão, desde já, vamos enumerar para nós entrar na mensagem. Dos 5 aspectos da palavra de Deus na nossa vida. Primeiro, vamos começar? Vamos lá, João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Aqui. É porque eu gosto tanto aqui. Viu? Pode ser aqui na minha Bíblia? Olha, amém. Os irmãos podem acompanhar no monitor aí, no telão aqui. Viu? Eu vou aqui na minha Bíbliazinha, tá bom, irmãos? Os irmãos não ignoram não, né? Então o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 24. Vamos lá. Porque senão, eu vou aqui não, pastor, que eu vou ficar preguiçoso. Eu vou aqui mesmo, tá bom? Os irmãos encontraram? Já estão todos lendo já? Capítulo 5, versículo 24, vai dizer o seguinte: Na verdade vos digo, que quem, irmãos? Ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna,
e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Observe aqui que o primeiro aspecto da palavra de Deus na nossa vida é o ouvir a palavra. Jesus certa vez diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e elas me seguirão, e não seguirão os estranhos. Então é necessário nós estarmos atentos à voz de Deus, a ouvir a voz de Deus, e a ouvir Deus falar conosco por meio da palavra, por meio da Bíblia, que é a palavra de Deus. Os irmãos conhecem a história de duas irmãs chamadas Marta e Maria? Os irmãos conhecem a história? Amém? Pronto, pois vamos só citar aqui. Marta e Maria, olha só que tremenda essa situação ali, olha só que tremendo esse episódio ali. Hoje eu estava lendo esse texto de Marta e Maria, eu estava achando engraçado, porque a gente imagina a cena ali, como que estava desenrolando. Jesus foi na casa das duas e lá Marta estava atarefada, cuidado com as tarefas. Eu não estou mandando você ser irresponsável, estou mandando você ter cuidado, você vigiar, você ter cuidado para que, irmão, as coisas dessa vida não possa roubar de você o ouvir a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos num mundo de correria. Nós vivemos em uma correria constante, irmãos, e muitas vezes torna-se desordenada na vida de algumas pessoas. E ali estava Marta e Maria, Marta trabalhando, Marta ali tentando preparar tudo, fazer tudo, e Maria estava onde? Diga comigo, aos pés de Jesus. Fazendo o que, irmãos? Diga comigo, ouvindo a palavra. Então Marta chega para Jesus e diz: Senhor, não te importa que eu esteja aqui trabalhando, ralando, dando duro para servir, e Maria aí sem fazer nada. E Jesus disse: Marta, Marta, tu estás o quê? Afadigada com muito afazeres. Maria escolheu o quê, irmão? Diga comigo, a melhor parte, que era ouvir a palavra. Então, irmãos, o primeiro aspecto na nossa vida é ouvir a palavra, é ouvir Deus, é não deixar com que a nossa correria do dia a dia tome o tempo da palavra de Deus na nossa vida. Mas eu estou no meu carro lá, eu boto o meu som lá, eu boto lá, eu fico ouvindo, pregando lá. Você não está ouvindo a palavra, você está só apenas ouvir. É quando você está ali, concentra-se no que está sendo pregado, está sendo ensinado, ou até mesmo no que você está lendo na Bíblia Sagrada. Ouvir não é só com o ouvido, é com o coração, é com o Espírito. Porque a palavra de Deus, ela não é só para os nossos ouvidos, é para a nossa alma principalmente. Muitos estão escutando a palavra, mas poucos estão ouvindo a palavra de Deus. Então o aspecto aqui, irmãos, é a gente ouvir a palavra de Deus. Por que nós devemos ouvir a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é fonte geradora da fé em nós. Amém? Diga comigo, a palavra de Deus é a fonte geradora da minha fé. Veja que lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, ele vai dizer assim: porque a fé vem pelo e o ouvir pela palavra. Então a palavra de Deus é a fonte que gera a fé no nosso coração. Olha só o perigo quando a gente deixa de ouvir a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é a fonte geradora da minha fé, e eu deixo de ouvi-la, significa que eu vou morrer na fé, eu vou sucumbir à minha fé. Vocês não estão entendendo, amém? Então a importância de você ouvir a palavra de Deus, não só com o ouvido, mas principalmente com o coração, com a sua alma. Vocês não estão entendendo, amém? Então, queridos, muitas vezes nós nos apegamos em muitos afazeres e achamos que nós não temos tempo para ouvir Deus. Tire um tempo. Tire um tempo. Não importa quanto tempo você vai tirar, mas tire um tempo para ouvir Deus. Você não pode viver sem ouvir a palavra de Deus, seja na igreja pregada pelo pastor, pelo ministro da palavra, ou seja na sua casa, ouvindo Deus falar no seu espírito por meio da leitura da Bíblia. Olha, abre a Bíblia, se debruça sobre a Bíblia, ore sobre ela, busca a revelação do Espírito Santo. Deus vai falar na sua vida por meio desse livro.